União estável e casamento. Você sabe as principais diferenças entre eles? Pois é, hoje no meu vídeo eu vou te explicar em 3 etapas as principais diferenças e efeitos em relação a cada um deles. Então fica comigo e acompanha até o final. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessões. E hoje, em 3 etapas, eu vou falar um pouco sobre a questão das diferenças e as implicações em relação à união estável e ao casamento. Se você está pensando em se unir, constituir uma união ou firmar uma união estável, você vai achar bem interessante o conteúdo que eu vou trazer aqui nesse vídeo hoje. Inicialmente, eu vou começar para vocês explicando alguns mitos muito frequentes. Primeiro a união estável não teria a mesma validade legal do casamento. Totalmente inverdade, isso é mito. Atualmente, a união estável é reconhecida assim como o casamento. Apenas a questão da formalização que é um pouco diferente. O casamento, você precisa assinar um documento diante de um oficial de registro civil, no cartório, depois você vai assinar um documento também diante de um juiz e será firmado o casamento. Já uma união estável é um sistema mais célere, uma coisa mais fácil de ser feita. Você faz um contrato, leva esse contrato para o cartório, lá vocês assinam uma escritura pública de união estável e é constituída então a união estável. E todos os efeitos que eles podem gerar, tanto o casamento quanto a união estável, seja em relação à divisão futura de patrimônio em caso de divórcio ou separação, seja em relação aos filhos que possam surgir dessa relação, seja em relação à herança quando um dos dois vier a falecer, tudo isso tem explicações e implicações. Por isso é tão importante firmar, seja um contrato de casamento, seja de união estável. E hoje eu vou explicar para vocês outros mitos muito frequentes. Primeiro de tudo, em relação à divisão de bens. Geralmente se tem a noção de que, porque eu tenho uma união estável, vai ser 50% para cada um dos bens em caso de uma separação. Nem sempre. Quando você estipula uma escritura de união estável, você tem que especificar qual é o regime de bens que você pretende. Naquela relação, qual é o regime de bens que você quer ter? Comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, participação final dos aquestos. Se vocês não entendem ainda direito sobre os regimes existentes, eu já fiz um vídeo anteriormente explicando a vocês cada um desses regimes detalhadamente e todas as implicações que ele tem. Então, na união estável, você precisa determinar o regime de bens quando for fazer o documento, a escritura, e nele vai ficar exatamente estipulado como será a divisão de bens em caso de divórcio e ainda também em caso de falecimento de um dos dois. Não é necessariamente 50% para cada um. Outros também têm um engano em achar que eu já vivo em união estável, então eu não preciso formalizar nenhum documento. Está totalmente equivocado. Precisa sim. É preciso firmar um documento constituindo aquela união estável, pois ela precisa ter muitos pontos que precisam ficar exatamente especificados naquele documento. Ela é um sistema mais flexível. Você pode fazer um pacto em relação a futuros filhos, já determinar como vai ser a guarda deles, em relação a animais, em caso de divórcio, com quem vão ficar. É uma coisa mais aberta para você especificar tudo aquilo que você acha interessante se no futuro você vier a se divorciar, mas precisa sim fazer um documento formal, uma escritura pública de união estável. Outra questão o casamento e a união estável têm o mesmo processo de separação? Não. São processos distintos. Como eu disse, a união estável é uma coisa mais flexível, mais fácil. Você faz um pedido de separação no sentido de dissolução daquela união estável. E já no processo de casamento, você sabe que é um processo formal de divórcio, que você tem que requerer, seja ao juiz, se não for consensual, seja no cartório, se for consensual, mas tem todo um trâmite muito mais demorado que tem que ser feito para que ocorra o divórcio, diferente da união estável. E em relação à pensão alimentícia, muitos pensam que pelo fato de viver em união estável não tem o direito à pensão alimentícia. Também é um engano muito frequente isso. Quem vive em união estável tem direito à pensão, seja para os filhos, quando forem menores ou ainda estiverem estudando, embora atingida a maioridade, assim como entre companheiros. Quando um deles veio a se separar, eles vieram se separar, mas um deles abriu mão da vida profissional e precisa por um tempo que o outro ajude com uma pensão.
Então, é um mito acreditar que pelo fato de viver em união estável, não tem direito à pensão alimentícia. Agora, em linhas gerais, eu vou explicar para vocês. O que é a união estável é uma definição básica, rápida, e o que é o casamento. A união estável é constituída por uma união duradoura, pública e contínua, com o intuito de constituir família. Mas, como eu disse, precisa sim ser formalizada por meio de um instrumento, que nela você vai especificar tudo aquilo que você pretende em relação àquela relação. Até se vocês não pretendem ter filhos, vocês também podem já constituir e deixar estipulado na união estável. E importante, ela pode ser feita a qualquer momento, não necessariamente logo no início. Você pode começar vivendo com a pessoa e depois resolver fazer um contrato de união estável e deixar especificado algumas cláusulas. Já o casamento, não. O casamento ele precisa obedecer todo o processo legal, precisa ser diante de um oficial de registro civil, que ele vai verificar toda a documentação, tem que ter as testemunhas que vão presenciar aquele ato, todo um processo formal de consolidação do casamento. Então, são processos totalmente distintos. Em relação a direitos e deveres, ambos, tanto o casamento quanto a união estável, as partes vão ter os mesmos. Direito de participar da criação dos filhos, direito de ter uma convivência tranquila, cada vez mais estar presente na vida um do outro, o direito de ter uma vida em comum, com o intuito de constituição de família. Os direitos em relação a casamento e a união estável são os mesmos. Já a união estável, da mesma forma, e o casamento, os direitos são os mesmos. Agora, em relação aos deveres, também são os mesmos. Cada um tem um dever de sustento em relação ao outro, de acolher, de criação de filhos, de contribuir na educação, na saúde, no lazer deles, de propiciar o bem-estar, de fidelidade. Todos esses deveres são mútuos, tanto no casamento quanto na união estável. Mas sempre lembrando que diante de uma situação de união estável, esse contrato pode ser mais flexível. Você pode instituir como quer que seja feita a divisão de bens. Inclusive pode ser feito um acordo que se chama pré-nupcial, um pacto pré-nupcial, e que você vai estipular como quer que seja feita essa divisão em caso de divórcio, como é que você deseja que seja dividida a herança em caso de falecimento, o que você pretende deixar para o outro. Tudo isso pode estar estipulado no contrato de união estável. Diferentemente do casamento, que você só opta pelo regime de bens, mas não é tão flexível em relação a algumas exigências das partes envolvidas. Em relação à sucessão, ou seja, quando do falecimento de uma das partes, também é importante ficar claro que nem sempre vai ser divisão do patrimônio, tudo que foi deixado vai ficar para o cônjuge ou para a companheira sobrevivente. Não. Na união estável tem algumas especificidades. O cônjuge ou a companheira é considerado atualmente herdeiro necessário. Geralmente ele concorre, ou seja, ele herda juntamente com os filhos. Mas existe um ponto específico, se são filhos comuns do casal ou se são filhos que eles trouxeram de uma outra relação. Isso vai ser levado em consideração quando da abertura da sucessão. Então é muito importante ter em mente a necessidade de, quando se conviver em união estável, deixar bem claro isso já na escritura. Como vai ser essa divisão e quais são os direitos de cada um, em caso de falecimento. Agora eu vou trazer algumas perguntas e respostas que são muito comuns também aqui no escritório em relação a esse tema da união estável e casamento. Direitos e deveres, como eu já disse, é o dever de manutenção do lar, de sustento, de acolhimento. Os deveres são exatamente iguais. Não existe diferença. Atualmente a legislação brasileira já equipara o Instituto da União Estável exatamente ao casamento. Apenas a forma de consolidação, a formalização desse ato é que é feito de maneira diferente, mas os direitos e obrigações das partes são exatamente os mesmos, tanto em relação aos filhos, quanto em relação à sociedade em geral. Aquele casal tem os mesmos direitos e obrigações. Em relação à divisão de patrimônio, eu já abordei aqui, a divisão de patrimônio vai depender do regime que foi estipulado entre as partes, mas lembrando que na união estável existe uma facilidade maior em você já fazer um acordo prévio em relação à divisão de todo o patrimônio, seja aquele que venha a constituir ao longo da relação, que geralmente é o regime legal adotado quando as partes não escolhem nenhum regime na hora de fazer um instrumento de união estável. É estipulada a comunhão parcial, ou seja, só vai ser dividido em caso de divórcio todo aquele patrimônio que o casal construiu ao longo da relação. Tudo que eles tiverem adquirido antes dela não vai entrar em qualquer divisão, em qualquer pedido de herança. Eles não vão ter direito. Outra pergunta muito frequente: é possível mudar de união estável para casamento? Sim, perfeitamente possível. Você pode fazer a dissolução da união estável ou até mesmo a conversão dessa união estável em casamento, se for com a mesma pessoa. É totalmente possível, assim como é possível
fazer o divórcio da pessoa e depois ela resolve voltar a viver com aquele outro. Então ela faz um contrato de união estável. Tudo isso não tem qualquer impedimento legal para que seja feito. Bem, se vocês estão gostando desse vídeo, eu gostaria de pedir que me ajudassem. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e os vídeos que eu tenho feito aqui toda semana, um vídeo novo sobre direito de família para vocês e sucessões. E quem está gostando desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e compartilha com quem você acha que também vai achar interessante receber esse conteúdo. Bem, esse foi um vídeo informativo para explicar um pouco quais são as diferenças, os direitos e obrigações e tirar algumas dúvidas em relação a alguns mitos muito frequentes em relação à união estável e casamento. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo ou ficaram com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o prazer de responder. E também, se tiver sugestão de algum outro tema que você gostaria de ouvir eu falando aqui, deixa aqui embaixo, porque o direito de família e sucessões ele é muito vasto. Ele tem uma gama muito grande de informações e de situações do dia a dia que às vezes a gente não sabe como lidar. Então, por isso, a dica que eu dou é: sempre procure um advogado especialista na área, porque é um sistema que tem muitas nuances, tem muitas especificidades, uma delicadeza muito grande. É uma área que realmente a pessoa precisa entender para poder propor ao cliente a melhor forma de resolver todos esses litígios que são tão frequentes no dia a dia. Então, conto com a ajuda de vocês. Curte aqui embaixo, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo!